Eles, galera, o Diverso no Multiverso. Eu sou Ingrid Pereira. Ui! E esse aqui é o Alexandre Naban, que vocês já conhecem desse canal. Vou já avisando que eu estou meio gripadinha. Meu nariz está meio... Então, é isso, né? Acontece na vida. E agora, eu vou dar continuidade na nossa história que eu gravei um vídeo aí no canal já, contando como que a gente se conheceu, como foi o nosso primeiro beijo. Vou deixar nos cards e vai estar linkado no final do vídeo também. Vou deixar na descrição também, mas você só pode assistir depois desse. Não sei, você que decide. Pode assistir o outro, depois vem pra cá, pode assistir aquele, depois vai pra lá. Você tá com perfeito, tá bom? It's not a game, it's a rich thing. Eu falo um pouquinho de continuidade do outro, porque lá eu parei, no marco de quando ele fez tecnicamente o primeiro pedido de namoro. E aí eu disse o quê? Não. Ela reclamou, cara, tu acredita? Falou que não. Falou que não. Minha voz tá meio ruinzinha também. Tá os dois ferrados. Mas enfim, é isso. Ai, amor, que isso? Já começa? Não, ela disse não, acabou. Não. Já começa, mano. Disse não mesmo? Tô mentindo? Não. Então, estávamos no estúdio de dança, vou dar uma retomada. A gente acabou de terminar uma coreografia, um ensaio de uma coreografia que a gente estava montando junto. E aí ele me abraçou e falou algumas coisas bonitas, que tava gostando e tal, E aí que ele queria meio que dar uma continuidade ali, né? Na nossa vida 2. Agilizar o processo. E aí eu falei que eu não queria, porque eu tinha um plano da minha vida muito estruturado. E aí eu não queria quebrar esse plano, eu tinha medo de estar com alguém e quebrar esse plano. Então eu falei, cara, não vai rolar, então é melhor a gente acabar o negócio todo aqui. Mas, entretanto, porém, eu gostava muito de estar com ele. Então, por mais que eu tinha falado não, a gente ainda andava junto, a gente saía junto, a gente ia no cinema junto. E aí aquela coisa de sempre estar junto, e eu comecei a ficar confusa e falei, ai meu Deus. E aí nisso ela ferrou a minha vida. Literalmente. Porque, rapaz do céu, nossa senhora, não adianta essa cara não. Ela sabe, tanto que ela tem a consciência pesada até hoje. Não, agora eu já limpei. Enfim, acho que essa foi a pior fase. Porque essa frescura dela aí de vai, não vai, não sabe o que é da vida, foi deixando as coisas mais complicadas, né? Porque você não quer ficar perdendo tempo. E também ninguém gosta de ser feito de palhaço. Porque a gente tava nessa de vai, não vai. E aí eu pedi pra ele assim, falei, olha, eu comentei no outro vídeo ainda, que por estar com esse medo, com esse receio, eu já tava pensando em acabar com essas nossas ficadas, assim, porque eu não achava isso certo. Então, cara, não é certo eu estar ficando com a pessoa que eu não quero levar nada adiante, que eu não quero um namoro. E por isso que eu também não tinha namorado antes. Então, quando ele fez o pedido e eu tinha dito não e tal, mas eu não conseguia me afastar, eu comecei a meio surtar também, porque eu falava, cara, isso não tá certo. Aí eu cheguei pra ele e falei, olha, eu tô indo viajar pra dar aula. Falei, então, nesse tempo que eu vou ficar longe de você, eu quero pensar, refletir no que é isso que tá virando, né? Quando eu voltar, eu te dou uma resposta definitiva, de, tipo, vamos continuar, ou tipo, vamos acabar com essa palhaçada toda. Adivinha? Fez nada. Não, eu pensei. Fez nada. Voltou, não falou nada, fingiu que nem existiu essa conversa aí. Nem foi assim que horror, não. Porque assim, eu tenho que falar. Esse negócio que a gente fala muitas vezes, eu vou pensar, me dá um tempo. Pelo menos pra mim, eu acho que talvez quem já passou por isso não funciona bem assim. Você tira um tempo, porque essas coisas se resolvem com a vida acontecendo, sabe? Precisa estar acontecendo, tá ali, precisa de uma decisão logo. Então eu falei que ia pensar, tava longe, mas eu tava trabalhando, tava fazendo outras coisas. Então, por mais que você pensa, não é algo que realmente te marque, vai te fazer decidir alguma coisa. Então, quando eu voltei pra realidade, pro momento, e eu não tinha decidido nada, então eu não falei nada pra ele. E aí, ele foi lá em casa, a gente tava sentado na rede, aí ele ficou olhando assim minha cara, eu fiquei olhando pra cara dele, e ele tipo isso, assim, você não vai falar nada? Não. Não, ele não perguntou, né? A gente ficou ali, mas antes de eu dar continuidade no processo, da história, eu queria que você falasse como é que foi esses dias. Foi pouco tempo, Foi um final de né? semana. Acho que foi isso, um Sexta, sábado e sábado e domingo. domingo. Coisa assim. Cara, te falar que eu lembro pouca coisa. Lembro de algumas coisas mais marcantes. Umas eu não vou falar,
Eu já até te falei, mas não vou falar. Como é que eu posso colocar? Teve meio que essa parada dessa meio que apreensão, né? Tipo, a gente fica... Eu não sou muito de ficar ansioso, não tem muito isso. Mas você fica esperando algo. Tipo, porque tecnicamente pra você algo tá sendo construído, né? Aí você fica meio nessa espera. Aí acho que foi uma das poucas vezes assim que bateu uma ansiedade de saber logo, entendeu? Porque, cara, é chato, hein? Te falar, é uma situação que não é muito legal, não. Mas eu acho que foi mais essa parada da ansiedade mesmo. Se tu ficar ali, não tem nada pra fazer, mais ou menos, né? E nessa época eu tinha meu final de semana muito cheio. Muito cheio. Tipo, era ensaio o dia inteiro no domingo. Exceto sábado, que aí sábado realmente que era esse dia que eu falei que você fica mais parado assim, não tem muito o que fazer. Aí você fica pensando sobre. Tirando o resto, eu fico me ocupando pra não ficar pensando, porque é algo que você não tem poder. Tem que esperar outra pessoa. E é isso. O que fazer? Tá ligado? E é por isso que quando chegou eu fiquei lá. E aí? Tu vai dar o sinal de vida, não? Fiquei esperando. E nem responde no WhatsApp também. Aí dava raiva. Entendeu? Eu tô rindo agora, mas eu sei que é ruim. Ela teve até um dia a mais, porque eu trabalhei o dia inteiro. Ele trabalhou o dia inteiro. Aí quando ele foi lá em casa, a gente tava na rede, ficou nessa, eu não falei muita coisa. E aí eu não sei, também não consigo lembrar o que aconteceu ali depois. Nesse dia que ele tava lá em casa, eu sei que eu acho que não falei nada, tipo, não vou continuar. Ele também não sei. Eu acho que eu só contei como foi o evento, sei lá. Alguns dias depois a gente foi no cinema junto de novo. O cinema realmente é um marco, assim, na nossa história, né? Que nessa época a gente zerava tudo que tinha em cartaz, a gente via tudo. E era parceiro disso, nem todo mundo ia. Fomos no cinema novamente. E aí, nessa época, eu tava de carro e você tava de moto. Eu fui com o carro e ele foi com a moto dele. Assistimos o filme e tal, acabou o filme, entramos. Aí ele foi comigo até o carro. E aí ele falou, sentou lá e tipo, tá, e aí, agora a gente precisa decidir aqui. A hora é agora, você tem que me responder agora. E eu tinha essa sensação também de que eu precisava responder logo. E aí eu comecei a chorar. Chorei. O que também não resolve nada. A gente só chora, mas também não resolve nada, né? E aí eu lembro que eu falei pra ele, cara, eu não consigo decidir. Porque eu quero estar com você. Amor, vou eu gosto de você. Mas por algum motivo que eu não sei direito, eu tenho muito medo. Na verdade, não é que eu não saiba bem o motivo, é porque era aquilo. Eu tinha traçado a minha vida, que eu ia terminar o ensino médio, ia terminar a faculdade, e aí eu ia me mudar de estado, ia vir morar no Rio de Janeiro, e 5 anos depois eu ia morar fora do país. Falando nisso, esses 5 anos acabam ano que vem, tá? Ano que vem faz 5 anos que a gente mora no Rio. Ai, meu Deus. E aí eu sempre falo, em 5 anos, mais ou menos, eu quero estar indo pra fora do país, pelo menos pra viajar, qualquer coisa. Então, se eu estiver namorando com alguém e essa pessoa não quiser nada disso, e aí? Porque eu sei que se eu tivesse com alguém, eu queria me doar pra essa pessoa. E a partir do momento que ela falasse assim, olha, eu não quero mudar de cidade. Ela não falou nada disso, tá? Não, eu não falei. Falou Eu tô nada contando, disso. eu tô contando aqui. Eu iria olhar pra pessoa e ia falar assim, pô, eu acho que então eu não vou mudar. Mas enfim, então eu tinha isso em mente. Então eu tinha medo de me juntar com ele e todos os meus planos ir por água abaixo. Mas então eu falava pra ele, eu não consigo decidir. Então ele falou uma coisa pra mim, que eu não sei nem se você lembra, que me marcou muito, assim, me marcou muito mesmo. Ele falou, olha, eu quero estar com você. Independente do jeito que for, eu quero estar com você. E aí eu falei, meu Deus, ele tá se doando realmente pra gente. Ele tá se doando, ele tá aqui, tá presente, né? E eu... Ai, Jesus... Aí eu falei pra ele, olha, então tá, se você está disposto a estar comigo do jeito que eu quero, Jesus, que garota maluca, né? Mas tudo bem. Então, eu quero continuar com você, mas eu te proíbo de me pedir em namoro. Proibiu de pedir em namoro. Eu falei pra ele assim, olha, vamos estar juntos, então vamos estar deixando acontecer aqui, mas eu não queria que você me pedisse em namoro, porque eu não vou saber responder se eu realmente quero ou não. Só que uma hora vai acontecer. Uma hora, assim, eu vou... Ou seja, gente, eu não sei o que eu tinha nada problema. e ficou na mesma. Mas enfim, imaturidade, e aí eu dei sorte, realmente muito abençoada, dele ter tido essa paciência, sabe? Jó. Paciência de Jó. Não é Jó à toa, não. É Jó por causa do livro de Jó lá. Entendeu? Tem que ter a paciência dele, especificamente dele. A gente terminou de conversar ali. Ele saiu, pegou a moto. E como nossa casa era na mesma direção... Não é tipo a mesma direção. Deixa eu explicar mesmo melhor. lugar, né?
Exatamente. Tipo, você pega tanto pra casa dela quanto pra minha. As mesmas ruas. A única diferença é, pra casa dela você vira numa rua e aí a minha casa você vira 2 ruas à frente. Entendeu? Então é literalmente o mesmo O caminho. mesmo caminho. Então eu ia com o carro mais à frente, aí às vezes ele passava assim, a gente se olhava. Isso foi muito cena de filme, sabe? A situação assim. Aí cheguei em casa, respirei, antes de estacionar o carro, respirei bastante. Sem muita cara de choro, estacionei, meus pais já estavam dormindo, avisei, cheguei, fui dormir. E aí passou, como a gente tinha decidido continuar, acho que 1 mês mais ou menos, assim, não conseguiu acertar. Teve o pior evento. Por quê? Depois desse dia aí, teve o pior evento de todos. Não lembro. Foi eu, você, Omar, mais alguém. Nossa. Esse foi o pior. Mas a gente já tava junto? Lógico, assim, foi depois assim? do negócio. É? Porque a gente foi na porra do show e ela fingiu que eu não existia no negócio do show. Não vem. Tá bom. Foi coisa assim, sim, nem bem. Eu sei que eu fiquei assim, ó. Pra mim tava no limite já. Tava no limite nesse dia. Esse dia eu fiquei puto. Tu vai falar com a pessoa vira de costas Não. andando. Não tem questão que eu lembro muito bem. Várias coisinhas. Nossa, mano. Aí tu chega perto, ela sai. Nossa, fiquei puto esse dia. Fiquei puto. Caraca, o pato tem um topete. Exato. Enfim, vai, continua. Queria lembrar de quem foi o show, mas vai. Também não consigo lembrar. Esse aí que foi um show gratuito no Parque das Nações Indígenas. Eu lembro dessa situação, que é meio difícil de contar aqui, porque é tenso. Tem esse negócio assim de... A mulher tem que pagar as suas coisas, não pode deixar o homem pagar nada pra ela. E tem o homem tem que pagar as coisas pra mulher, e a mulher não tem que pagar. É uma muvuca, uma confusão que a gente não vive a vida como a vida é na realidade, ponto. Então eu lembro muito desse show que, não sei se você lembra, ele queria me dar um churros, porque eu amo churros. E eu tava sem dinheiro. Não tinha dinheiro, não tinha recebido, tava sem dinheiro nenhum. E aí ele chegou e queria me pagar um churros. E eu, não, porque homem nenhum vai pagar as coisas. Ai, gente, coisa ridícula. Não vai pagar nada pra mim. Porque eu não tenho dinheiro, então eu não vou comer o churros. Ele, nossa, eu só queria te dar um churros, cara. Tu gosta de churros, tipo. Não. E aí ele me deu o churros, eu acabei aceitando o churros e tal. Mas assim, eu meio que não queria aceitar nada que viesse dele nesse dia, assim. Então eu não sei se por conta desse pensamento, tudo começou a envolver. Eu realmente lembro de ter dado uma enorme ignorada, assim, nele. Eu não lembro, tipo, disso, porque quem apanha lembra mais, um ditado, né? Mas eu lembro que realmente ele, queria sentar, mas porque a gente não tava namorando, eu não queria estar perto, Por isso que eu acho que hoje eu não engudo, meu Deus. Passando um tempo depois, eu vi que o jeito que eu tratei ele no show não foi legal. E isso realmente pesou na minha cabeça durante muito tempo. E eu fui vendo o porquê dessas atitudes e eu falava, cara, tudo por conta de uma ideia que implanta na mente aleatória. Enfim, pulando mais pra frente... A criancinha de vestida com orelhinha de Mickey. Pra ver o pato, olha o pato. Mas ela tá dentro d'água, como é que você vai dar um abraço na estátua? Vai nadando. Bom dia, Bom tudo dia. bem? Bom dia, filho. Bom dia. Bom dia. Oi. Bom dia. Como a gente estava muito tempo junto já, e aí levando as coisas bem na coxa, mas estava junto, eu comecei a aflorar um sentimento que cada vez mais eu não conseguia desgrudar. Eu realmente queria estar muito perto. Eu tava na casa dele, a gente tava assim, sentado no sofá e tal. E aí eu falei pra ele um negócio assim, cara, foi isso mesmo. Ele me perguntou o seguinte: peraí, você me proibiu de namoro. Como é que eu vou saber que eu posso te pedir em namoro? Ele me perguntou, quando eu vou poder te pedir em namoro? E aí eu falei, você vai saber. Uma hora você vai saber e aí você vai poder pedir. Aí chegou o dia desse evento. Uma menina veio e perguntou pra gente assim, aí, o que vocês estão fazendo? Vocês estão namorando? O que que é? Aí eu falei, tamo. Aí ele deu uma olhada, tamo namorando? Tamo namorando. E cara, tipo, foi isso. E assim a gente... Acabou com toda a graça. acabei com a graça. Acabou com toda a graça do negócio. Toda a graça.
Mas vai, continua. Ridícula, Ingrid, do Tradição foi passado. cagada. E aí, a partir daí, a gente já tava namorando. Então, a gente fazia tudo junto. Já era tudo namoro mesmo. Conversava, as pessoas perguntavam, meu namorado daqui e dali. Só que eu queria muito postar no Facebook que eu estava namorando também, né? Ele queria postar, a gente queria, tipo, assumir pra todo mundo e firmar isso do jeito certo, do jeito que tem que ser. Meu nariz tá cuidado. Não, tá ótimo. Ah, tá. Então, só tô sentindo como se tivesse saindo. Sim, eu tô ligado com essa. Só que pra poder deixar tudo muito claro, eu precisava contar para os meus pais. E ele já tinha saído com os meus pais, tá? A gente tinha saído um dia pra comer na Feira Central, ele tinha ido junto, mas não tinha falado ainda. Então eu cheguei um dia pra minha mãe e falei, olha mãe, a gente tá namorando, eu queria contar pro pai como é que a gente faz e tal. Aí minha mãe, aquilo, vamos preparar uma janta pra ele vir aqui em casa. Aí eu lembro que eu falei pra ele assim, olha, você vai ter que ir lá em casa e conversar com meu pai, vai ter que pedir pra ele normal. Como é que foi pra você? Acho que, sei lá. Era normal, né? Eu já sabia que ia ter que fazer isso, já tava esperando. Tá? É que eu não sei como é que é a galera hoje em dia frescurenta. Mas, inclusive, moleque, se você estiver vendo aí, se eu tiver um filho, vai ter que fazer isso. Entendeu? Aham, qualquer Já vai menino. se preparando aí, assiste eu a Patroa das Crianças, tá? Pra saber já como é. Mas enfim, mas foi de boa, tipo, você fica nervoso, obviamente, mas já é algo, tipo, pelo menos pra pessoa que, né, que é que nem como eu, assim, né, segue mais as coisas do jeito que era, é algo que a gente já espera fazer. Eu lembro que ele perguntou pro meu pai, literalmente assim, ô seu Fernando, então, eu tô namorando tua filha, queria saber se tem a permissão de namorar e tal. Ele literalmente falou assim, e aí meu pai, não, eu dou a permissão pra vocês namorarem, só não gosto de frescura, tá aqui em casa de ficar com pegação, essas coisas. Aí eu lembro que acabou assim, aquela coisa tensa, né? Aí fica todo mundo assim. O cri-cri. Eu sem nada. Aí a gente foi pro filme. Foi pro filme? Foi, vi nervo. Não, ainda não. Daí você foi embora pra tua casa. Não. E eu fui. A gente não saiu nesse dia. A gente saiu sim, a gente foi ver Nerve. Mas foi logo nesse dia? Não, eu postei no Facebook quando eu tava em casa. Eu tava deitado na cama e eu te mandei mensagem à noite falando assim: eu vou postar no Facebook agora, pode postar? Vamos postar? Eu vou postar aqui. Pra mim eu tava em casa, no quarto. Não, sei lá, tem duas histórias aí diferentes. Pra mim eu tenho certeza que foi. Pra mim eu tenho certeza que eu tava em casa, deitado no quarto, falando com ele no Que telefone. dia que a gente foi ver o Nerve? Porque a gente marca pelo lançamento do Nerve. Sim, que mas foi foi dia porque, 25. mas eu falei assim, que data que a gente vai usar pra botar o nosso namoro? Porque apesar dele ter falado com meu pai naquele dia, a gente já tava namorando antes, né? Tipo assim, a gente tava ali junto, então não teve o marco do pedido. Aí não a gente... teve pedido, que ela cagou essa parte. E aí eu lembro que a gente falou, vamos marcar a data do Nerve. Porque foi a data que eu conversei com teu pai. Enfim, oficializamos Bom, ali o namoro. Pra ter certeza. Enfim, vai. Pode falar. Não, é que eu ia falar, pra ter certeza. É só tu olhar a data que oficializou o namoro com a data que a gente foi ver os filmes, que a gente sempre postava que a gente tava vendo. E aí vai ser os dois juntos. Ou será que não? Olha o bom desse A culpa é relacionamento. dela, tá? A culpa é dela. Não vou falar nada. E não foi só de namoro, não. Ele me proibiu de... Calma, Vera! Que eu vou chegar lá. Vai. Vou, meu amor. Enfim, depois que a gente assumiu aí, postava no aí Facebook, é normal. aí as coisas começaram a andar de verdade, assim. A gente começou a clarear nossas ideias, clarear os nossos planos, o que a gente queria, alinhar as coisas. A gente começou a viver o namoro como realmente tem que ser vivido, sabe? Todas as falas, as escolhas. Mas tem um ponto que eu esqueci importantíssimo de falar, agora que eu lembrei, cara. Nossa, o ponto mais importante de todos. Eu lembro que quando eu voltei do carro, que eu cheguei em casa chorando. Nossa. Tá. Eu achei que você já tinha falado disso no outro vídeo. Não. Tá não, bom. o ponto mais importante da história, Brasil. A gente voltou do carro lá do cinema, que a gente veio, né? Ele na moto, cheguei em casa, limpei as lágrimas assim, entrei. Eu ainda voltei a chorar. Fui fazer minhas orações e pedi pra Deus, tipo, Senhor, me mostra se é pra ser ele o meu namorado. Porque eu não sei o que eu faço. E aí eu lembrei da minha lista que eu tinha há anos atrás pedido pra Deus exatamente como eu queria a pessoa. A mãe dela mandou ela fazer. Minha mãe falou, faz uma lista, filha, pede pra Deus exatamente como a pessoa você quer e tal. Quero assim, anjo da guarda. Tem que Eu fico olhar lá imaginando pra um anjo entender. da guarda pegando a tua lista e saindo voando. Aí, assim, procurando o cupido. Cadê o garoto que ela pediu? E aí eu lembro que quando eu fui
bater as características dele com as coisas que eu tinha pedido, todas, de cabo a rabo. Eu pedi que fosse alto, que fosse moreno, que fosse da igreja, que ele não... Fosse da mesma religião que tu. Que fosse, que fosse da igreja, mas que ele fosse católico, porque eu era católica, eu sempre quis casar na igreja católica. Pedi que fosse, que ele não tivesse enrosco com meninas no passado, não que ele não tivesse namorado nem nada, mas que não sabe aquela coisa assim de, eu tô com você, mas aí lembra da outra, que essas coisas. Enfim, eu não queria que ele tivesse ligação nenhuma, porque eu tinha medo um pouco assim de relacionamentos muito complicados. Eu queria que ele dançasse, e esse foi o mais louco, que eu não queria, gente, inocência desse tipo de pedido, tá? Não é aquela coisa que a gente se orgulha. Mas eu queria muito que a família dele me aceitasse. Nossa, ia pesar na tua consciência agora. Você já me pesou uma vez com isso, tá? Você acha que eu não lembro? Eu queria que a família dele, do meu futuro namorado, me Adolescente, gente, acabaram de liberar os alunos da escola aí e estão correndo aí. Eu queria que a família dele me aceitasse como filha, eles realmente me acolhessem. Queria que a gente não tivesse... Não, deixa eu falar. Caraca, garota, tô gravando, você não tá vendo, não? Queria que a família dele me aceitasse, realmente me abraçasse. Por quê? Eu tenho uma amiga que na época ela namorava um menino que não tinha irmã, não tinha nada, e a família dele abraçava ela como filha. E eu achava aquilo lindo. E eu falei, gente, eu quero que a família do meu namorado me abrace assim também. Então eu fiz esse pedido pra que a família só fosse de menino e o meu namorado não tivesse irmã. Meu Deus do céu, que pedido ridículo. E eu tive uma irmã que morreu. Cala Mas a boca. morreu bebezinha, ela é bebezinha, nem chegou a nascer direito na real. Ridículo. Mas a gente, né, católico, considera. Então, Sim. eu fico usando com ela às vezes. Você pediu que eu não tivesse irmã, daí eu não tenho irmã, a culpa é sua. Ele fica me enchendo o saco. Mas é zoeira, gente, é zoeira, ela sabe. Sim, claro. Aí, quando eu olhei, que eu vi que até isso, eu falei, cara, Jesus, ele só tem irmão. Meu Deus do céu. Aí eu falei, é ele o cara e eu tô correndo do cara que eu pedi. Eu tô correndo do cara que eu pedi, gente. Isso é um absurdo, né? Aí, voltando aqui pra frente, a gente, né, quando eu vi essa lista aí que tudo aconteceu, e por isso que quando a menina me perguntou se a gente tava namorando, eu falei que depois que tava, porque já tava tudo fodido ali e tal. Até que começou o negócio a ficar tão sério, a gente tava o quê? 1 ano mais ou menos junto, sei lá. Era, por aí. Que a vinda do casamento, ela era notória. Tipo assim, já era notório que uma hora já ia fluir pra gente casar. Tipo, Porque esse período de namoro foi só pra gente acertar os objetivos. só pra alinhar as coisas. Só que a maluca aqui, surtada, gente, vocês não têm noção de como eu mudei. Ela mudou muito, você não tem noção. Não tem noção mesmo, olha lá. A maluca aqui, surtada, ainda queria muito vir morar no Rio de Janeiro. Então, pelo financeiro, eu falei, cara, se a gente casar, eu não vou ter dinheiro pra mudar de cidade. E se a gente mudar de cidade, eu não vou ter dinheiro pra casar. Então isso, e ele nem tinha me pedido nada em casamento ainda. Eu só via, igual lá na questão do namoro, que eu contei no outro vídeo, eu já via entendendo que era esse o caminho, que isso uma hora ia acontecer. E então, a gente trocando uma ideia uma vez, falou de mudar de cidade e tal. Ele falou, não, tudo bem, que aceitava mudar e tal. Então, isso é outra história. Mas aí eu falei, cara, e se ele me pedir em casamento antes? E aí a gente não vai ter dinheiro pra viajar, pra não sei o que. Aí eu cheguei, não sei bem como é que foi. Ah, tá. E eu também tinha uma ideia de sonho de casamento na cabeça. O casamento dela, vocês não têm noção. Gente do céu. Eu não vou contar nada disso pra não estender. E essa história do casamento vai vir pra frente, uma hora vocês vão saber dessa parada do casamento. Mas eu tinha uma noia na cabeça com essa parada do casamento. E aí eu falei pra ele um dia, assim, eu meio que trocando ideia, que eu falei, cara, você não pode me pedir em casamento enquanto a gente não tiver dinheiro. Bicha Não, burra. mas ela me proibiu de pedir em casamento. Aí, tá. Não pedi. Enfim, aí acontece que ele tá tudo bem assim, meio, né? Vamos ver como é que vai. Passou esse tipo de conversa, juntamos nossas tralinhas, viemos morar no Rio de Janeiro em 2018. E aqui, claro, essa conversa do casamento meio que voltou a fluir um pouco uma vez ou outra. Enfim, agora como é que vai ser? Vocês vão ter que se inscrever no canal pra saber a continuação da nossa história. Porque eu já disse, eu mudei muito. Então, mas não tem como caber nesse vídeo a nossa história. E como será o casamento? Só liberou. Não,
Não, porque senão ele vai dar spoiler. Ele fez isso no outro vídeo, ele deu um spoiler no finalzinho do vídeo. Não é pra dar spoiler aqui. A galera vai ficar curiosa. E não adianta quem me conhece ficar me perguntando no privado que eu não vou contar não, porque você tem que assistir o vídeo. Porque toda vez que eu assim, me conta. Eu falo, não, eu tô gravando vídeo pro canal, vai assistir lá. Não é? Não sei. Você resolve aí. Meu Deus! Esqueci de uma coisa muito importante. Da aliança, mas agora já acabou o vídeo. Então eu vou contar. Acabou o vídeo, a história da aliança tu conta depois. Porque vocês estão me vendo que só eu tô usando, né? Quem entendeu por quê? Eu vou gravar outro vídeo, então, outro momento contando. Beijo. Falou, até mais, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. Ela é doida.